Hoje esse vídeo vai ser um lembrete para você, vai ser um lembrete que eu e você somos substituíveis. Ninguém é insubstituível e esse talvez seja um grande problema para as organizações. Então vamos lá, esse vídeo aqui tá no TikTok Castrinho Visionário, que não é do Edson Castro, tá? É um outro cara que cuida, mas eu achei esse corte aqui muito pertinente, queria falar um pouco sobre ele. Repara, sempre que tem uma crise numa empresa, nunca é o CEO o primeiro a ser demitido. Primeira coisa que ele faz é layoff. Google faz isso, Meta faz isso, que mais faz isso? Elon Musk faz isso, várias empresas de carro fazem isso. Nunca é o cara que Bom, nesse canal a gente soube que o Starbucks fez isso, a Accenture fez isso e Salesforce fez isso. ganha o salário milionário, nunca é o cara que ganha o bônus milionário, nunca é a galera que tá lá em cima ganhando milhões. É sempre o fudido que tá ganhando muito pouco. Quem se ferra na escala de trabalho é você. Eu tinha um chefe, um diretor, ele falou o seguinte, a gente tava vivendo uma reestruturação numa das empresas que eu trabalhei, né? E esse cara chegou e falou assim, a gente tava meio que, né, vivendo uma incerteza, que ninguém sabia direito o que ia acontecer. Do tipo, as áreas estavam mudando, as cadeiras estavam mudando, e a gente não sabia se a gente ia continuar com o nosso emprego em 6 meses, um ano. E aí esse diretor falou assim, a gente perguntou pra ele, né, falou, olha, era uma conversa um pouco mais reservada, né, tinham 6 ou 7 pessoas, a gente perguntou pra ele, falou, olha, o que que você enxerga, né, dessa reestruturação e tal? Aí ele falou assim, olha, sinceramente, reestruturação que a gente pega e manda o João da Silva, assistente do financeiro, embora, não funciona. A reestruturação você tem que mandar o John Smith, o vice-presidente de inovação, XPTO e etc. Um cara que não agrega nenhum valor e que custa milhões de dólares para a empresa. Concordo muito com ele. Se você não aprender a se defender, você vai tomar no seu rabo. Você Que é isso, a parte mais frágil da relação de trabalho. Você é a parte mais descartável. Essa é até uma outra lição. Ninguém é insubstituível. Você pode achar que você é incrível, você pode achar que você é ótimo. Pergunta pra galera de TI, né? O Davin, o mano Davin reagiu a um vídeo meu outro dia falando sobre isso. E foi uma coisa que aconteceu muito no mercado de TI. O mercado de TI era um mercado extremamente qualificado, né? Então você tinha profissionais que ganhavam muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, até mesmo pra vagas relativamente simples, ganhavam bem. Então era uma galera que ganhava bem, que estava se sentindo super valorizada dentro do mercado, a TI era a profissão do futuro, era o grande emprego, papapá. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver que TI estava sendo valorizada, as pessoas começaram a estudar, as pessoas começaram a fazer curso, pessoas começaram a fazer faculdade, o mercado de trabalho ficou cada vez mais concorrido, mais vagas ali, mais pessoas querendo entrar em menos vagas. Foi quando as empresas notaram que, por que eu vou pagar 10 mil reais nesse cara daqui, se tem um outro cara aqui no mercado de trabalho que eu consigo contratar para fazer exatamente a mesma coisa, na mesma qualidade, e eu posso pagar 7. Ou eu posso demitir esse mano daqui e contratar 2 por 5. Ou eu posso demitir esse mano aqui e contratar uma ferramenta de IA que faz exatamente o que esse mano faz. Fala com qualquer pessoa de TI. Pessoas que estavam anos em empresas foram mandadas embora para serem substituídas, às vezes por 2, 3 pessoas com menos habilitação, capacidade que eles, mas que são mais baratas. Você não é insubstituível. Ninguém é insubstituível dentro de uma empresa. E aí, pessoal? Concordamos com o nosso amigo Edson Castro ou não? Me conta aqui nos comentários se você concorda com ele ou não. Deixa eu me apresentar, meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional, eu tenho cerca de 15 anos de experiência, eu trabalho com finanças corporativas. Agora, por que eu achei interessante esse vídeo? Porque assim, você, não é questão de ser ou não insubstituível. O ponto que eu enxergo que é um problema ali é justamente outro. É o seguinte, as pessoas às vezes trabalham 20, 30 anos numa empresa e elas não se atualizam, elas meio que perdem a noção de como está o mercado. Porque a pessoa trabalha numa empresa muito boa, acha que aquilo nunca vai acabar e que aquela oportunidade vai durar para sempre. Só que de um dia para o outro, a empresa simplesmente pode dizer assim, ó, e o seu cargo não existe mais. Eu vi isso acontecendo várias vezes perto de mim e é uma coisa que eu sempre fico prestando atenção, assim. Então o que eu defendo? Eu defendo que, você seja esperto o suficiente para você fazer uma boa leitura do mercado na sua situação. Por exemplo, ele citou TI nos argumentos dele. Cara, hoje em dia, eu não sei se eu trabalharia com TI, especialmente em front-end, por exemplo. Eu não acho que é uma ideia interessante você hoje, em 2025, começar a estudar front-end em TI. Eu acho que a IA hoje está muito avançada e eu vejo isso intercalando muito. E também acho que, assim, é um mercado que vai ter cada vez mais pessoas profissionais trabalhando nessa área
E aí, consequentemente, o valor que vai ser investido nessa pessoa vai diminuir muito. E aí vai acontecer o que ele falou, você vai trocar um cara que ganha 7 por um de 5, um cara que ganha 7 por um de 4, e etc. Então assim, acho que você tem que ter uma leitura um pouco mais macro da situação, é o que eu falo sempre de ter um plano, para você conseguir pensar de fato, falar, pô, legal, se o mercado tendo para essa direção, eu preciso talvez fazer isso aqui para convergir junto com o mercado. Porque o que eu acho curioso também é você não achar que o seu trabalho é para sempre. Ninguém é insubstituível. Eu já dei um exemplo aqui de uma pessoa que ficou 22 anos trabalhando na mesma empresa para conseguir uma promoção. Só que eu tenho vários outros exemplos de pessoas que trabalhavam naquela empresa por 10, 12, 13 anos, 15 anos, e aí, num estalar de dedo, numa decisão de um cara lá do Olímpio, lá do John Smith, que fala o seguinte: putz, essa área de inovação aqui no Brasil, a gente podia tirar ela daqui e mandar lá para, sei lá, para Suíça, porque lá a gente tem um polo de inovação e vai ser melhor estudar lá. E aí o que acontece com a sua cadeira numa multinacional? Você trabalhou anos da sua vida para chegar até ali, ela com um estalar de dedos, a sua cadeira simplesmente deixa de existir. Isso acontece muito, especialmente em empresa que tem essa estrutura mais matricial, né? Que são várias pessoas tomando decisões. Startup, outro tipo de empresa que acontece muito isso. Você tem um departamento inteiro de growth, uma nova unidade de negócio, vamos estourar com esse produto aqui. Aí os founders, o C-level, sentam numa sala lá, tomam uma decisão, falam assim, nossa, vamos pivotar, vamos descontinuar esse produto. Com um estalar de dedos, o seu cargo deixa de existir, mais um layoff acontecendo. Então, o que eu defendo nesse canal? Eu defendo que você tenha um plano e que você consiga fazer essas leituras mais macros do mercado. Que você entenda, a direção do mercado, e dois, que você entenda também a empresa que você tá. E aí, na direção do mercado e no momento da empresa que você tá, você nunca pare de pensar na sua carreira. Porque no fim do dia, você é o protagonista da sua carreira. Então você tem que estudar, você tem que buscar cursos de capacitação, você tem que buscar certificação, se isso é importante na sua área. Você tem que ficar sempre buscando se atualizar. Por quê? Porque se você não tem um plano, você fica à mercê de coisas como essa. Bom, se você gostou desse vídeo, quero fazer 2 convites para você. Aqui, ó, tem um convite para você ver mais vídeos como esse, e aqui tem um convite para você se inscrever nesse canal.